Boa noite, a graça e a paz, amém? Vamos ser mais fortes para esfriar? Graça e paz, amém? Isso, para esquentar o frio, né? Esquentar o frio. Bom, hoje o nosso culto jovem tem um tema bem interessante. Você percebeu que os louvores estavam falando um pouco sobre a construção, né? Eu vou construir minha vida em ti, eu vou confiar minha vida em ti. Um pouco antes, o outro louvor diz que precisamos de mais de Deus e menos de nós mesmos. Então, o culto vem falando sobre uma construção da vida em Deus. A igreja tem trabalhado com esse tema de estamos em obra, de construção, desde o início do ano. E os jovens não têm ido para outro caminho, têm falado sobre essa construção. E durante os cultos jovens, a gente tem sempre ouvido uma palavra reforçando o tema da igreja, sobre construção. Sobre algo que direciona ou que norteia a construção da nossa vida, do nosso caráter, a construção da nossa família. E o tema de hoje é vedando a construção, organizando a vida. Vedando a construção, organizando a vida. Eu acredito que nós, já em setembro, entendemos qual deve ser o alicerce da nossa vida, qual deve ser a forma que devemos construir a nossa vida com Deus, que tipo de edifício ou construção temos, porque já ouvimos isso durante o ano, e eu penso que eu e você já sabemos e já estamos com a nossa vida construída, amém? Já está construída na rocha, em Deus. E agora nós vamos passar por uma nova etapa. A casa já está construída, a vida já está construída, e agora eu preciso vedar essa construção e organizar a casa, organizar a vida. Então, a gente vai partir de um princípio que nós já entendemos aonde e qual construção nós estamos falando. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versos de 1 a 3. Amém? Você achou aí? 2 Crônicas 29, de 1 a 3. Vamos fazer assim, eu vou ler o verso 1. Os irmãos, eu sei que as Bíblias são diferentes, vão ler o 2 e eu finalizo com o verso 3, amém? Verso 1 diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Verso 2. E o verso 3 diz assim: No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Pai, nós estamos diante da tua palavra. E que essa palavra, Pai, continue sendo uma verdade em nossas vidas. Que não estejamos diante apenas de um livro, ou de um trecho, de um clássico literário, mas que possamos entender que estamos diante da tua palavra viva e eficaz, aquela que muda, transforma, renova, restaura, traz à vida aquilo que está morto, Pai. Pois é a palavra do Senhor, e que essa palavra frutifique em nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que não sejam as palavras do Rômulo, Pai, mas a tua palavra. Ó Deus, que ainda que eu fale as minhas palavras, que possam chegar aos ouvidos dos meus irmãos as tuas e não as minhas. Que as minhas se percam no vento, Senhor, no ar, mas que as tuas permaneçam, assim como a tua palavra diz. Que a tua, Senhor, faça a diferença em nossas vidas e que esta palavra possa penetrar no nosso coração e que o nosso coração possa recebê-la de bom grado, pronta, Senhor, para fazê-la multiplicar a 100 por 1. Então nos ajude, Espírito Santo, a colocar essa palavra em prática e que em nome de Jesus possamos sair daqui transformados por ela. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. A gente não vai ter o auxílio do Data Show, mas eu vou ter o auxílio da igreja, amém? De vez em quando eu vou pedir para um irmão ler aí, tá? Aí você vai ficar de pé, legal, e vai ler bem forte para todo mundo entender, tá ok? Bom, vamos falar um pouco de Ezequias. Vedando a construção e organizando a vida. Ezequias, ele foi um rei jovem. Aqui no verso 1, a palavra de Deus diz que ele começa a reinar com 25 anos de idade. 25 anos de idade, Ezequias ele então começa a reinar, porque o seu pai, Acaz, havia morrido. E aí você vai falar assim, ô Rômulo,
O pai dele é Acaz, mas o verso 2, que eu li, diz assim, que fez o Senhor que aprova tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Como assim? Ele era filho de Davi, ele era filho de Acaz. Eles são da linhagem de Davi, mas ele era filho de Acaz. E a gente vai entender que depois de Salomão, o reino que era unificado, ele passa a ser dividido. Ele passa a não mais existir como um único país, e sim como dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, que era conhecido ou liderado pela tribo de Judá, ele tinha como sua capital Jerusalém. E é esse reino que Ezequias estava reinando. Mas existia o reino do norte, que era conhecido como Israel, e que a sua capital foi uma outra cidade, mas durante muito tempo foi Samaria. E aí só para você entender porque que lá na frente, quando Jesus estava naquele poço conversando com uma samaritana, existia um grande problema de um judeu, de alguém descendente de Davi, ou seja, de Judá, do reino do sul, conversando com alguém do reino do norte, Samaria. E é por isso que aquela mulher, tentando instigar Jesus, ela fala assim, Senhor, onde eu devo adorar? Aqui, em Judá, no reino do sul, ou em Samaria, no reino do norte? E aí Jesus dá aquela resposta que ele fala assim, haverá um tempo que nem no sul, nem no norte, nem aqui, nem lá. Mas, no tempo que o Senhor procurará adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente do local, independente da divisão, porque essa divisão, ela perdurou durante muito tempo. E aqui Ezequias, ele estava reinando a parte, vamos dizer assim, mais importante para aquele momento, que era o reino do sul. E seu pai, Acaz, ele tinha exercido um reinado muito ruim. Ele não só foi ruim economicamente, ele não só foi um rei ruim financeiramente, tirando toda ou boa parte da riqueza que Davi e Salomão havia conquistado, mas ele fez algo muito ruim, que foi levantar altares a outros deuses dentro de Judá. Ele, mais do que isso, ele fechou as portas do templo e mandou embora os funcionários do templo, os sacerdotes e os levitas. Lá quando o Senhor divide as tribos, o Senhor fala que a tribo de Levi seria sustentada pelo povo, para que a partir deles a adoração e a manutenção do templo fosse contínua. Então era ordenança de Deus que a tribo de Levi trabalhasse e que recebesse o sustento pelo trabalho, pelo templo ou pelas coisas sagradas. Mas Acaz foi um dos reis, porque não foi ele o único, mas foi um dos reis que demitiu, mandou embora todos os levitas. E mais, para impedir que o povo adorasse a Deus, ele fecha as portas do templo. E ninguém mais tinha acesso ao templo. Ezequias reinou durante 29 anos, ou seja, faz as contas comigo aí se eu sou bom de português. Ele assume com 25, reina com 29, ele morre com 54 anos. Fez na calculadora aí? 25 mais 29, 54. Então ele morre muito jovem ainda, 54 anos. E logo depois da sua morte, quem reina é o seu filho Manassés. Se Ezequias já tinha exercido o reinado jovem, com 25 anos, Manassés, seu filho, começa a reinar com 12 anos de idade. Você imagina um rei com 12 anos de idade? 12 anos de idade, porque Ezequias morre muito jovem, e Ezequias é aquele mesmo que mais na frente a gente vai falar, aquele que recebeu a notícia que ia morrer, orou ao Senhor, e o Senhor deu mais 15 anos para ele. Então, depois desse acréscimo, ele morre, e o filho dele, com 12 anos, então, assume o trono. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a doença e o filho de Ezequias. Bom, Ezequias ele teve um reinado que agradou ao Senhor. O verso 1 fala sobre isso. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe, aí fala, e o verso 2 diz, ele fez o que o Senhor aprova. O reinado de Ezequias foi aprovado por Deus. E ele foi contemporâneo do profeta Isaías. E ele foi um dos grandes reavivalistas de Jerusalém. Por que reavivalista? Porque o povo estava já sem crença, ou misturado, ou
não acreditando mais em Deus, pelo menos não como o único e suficiente Salvador. Talvez tivessem até aqueles que acreditassem em Deus, mas que recorressem também a outras coisas. Mais ou menos como acontece hoje em dia, não é verdade? Tem gente que fala assim, você já ouviu? Eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé. Principalmente os midiáticos. Mas você vê ele fazendo coisas contrárias à ordenança de Deus. E fala assim, ué, é cristão ou não é? São pessoas que acreditam em Deus, mas não como o único e suficiente Salvador. Tem outros meios, outros caminhos, outros, como eu posso dizer, outros atalhos para chegar a Deus. E no tempo de Ezequias não era diferente, mas ele fez a diferença. Porque logo no verso 3 diz assim, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas do templo, porta que seu pai tinha fechado. Ele abriu a porta do templo e as consertou. E no verso 4, convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu na praça que fica do lado leste e disse, escutem levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retire tudo que é impuro do santuário. O primeiro passo como rei de Ezequias foi, opa, acabou a bagunça, agora nós somos de um único Deus e a adoração a esse Deus vai voltar. Vamos abrir as portas do templo e vamos começar a adorar o Senhor aonde ele deve ser adorado. Essa é a primeira atitude de Ezequias como rei. Opa, irmão, ok, entendi tudo isso. E agora o que isso tem a ver com o tema do nosso culto? Vedando a construção, organizando a vida. Ezequias não tinha construído o templo. Ezequias não tinha construído o reinado. Ele assumiu um reinado que alguém já tinha levantado. Ele assume um templo que alguém já tinha erguido, mas que em dado momento estava deixado de lado. Mas ele, ao chegar ao trono, ele entende que aquele templo e que aquele povo, que aquele reinado precisava de um reparo, e precisava mais do que um reparo, precisava de uma vedação, precisava de algo que contesse as imundícias do mundo entrar naquele povo. Vedar, quando eu penso em vedar, eu penso em não deixar a água entrar, não é isso? A primeira coisa que veio na minha cabeça quando me passaram o tema, vedar a construção, eu falei, opa, eu preciso impermeabilizar. Eu preciso fechar algum buraquinho que esteja aberto para que a água não passe. Mas vedar vai um pouquinho além de apenas não deixar alguma coisa entrar. Mas vedar também pode ser entendido como construir uma barreira para o que está fora não entre. E para o que está dentro não saia. Então, quando fala de vedar, além de Ezequias, me trouxe à memória também o que Neemias fez quando chega e encontra também a cidade em ruínas. Antes de começar a reconstrução, ele sai sozinho e começa a observar o real estado dos muros da cidade, para só assim, depois de tomar conhecimento da real coisa, ele começar a agir. E a primeira ação de Neemias é reconstruir os muros, ou seja, é vedar a cidade para que nada de ruim mais entre na cidade. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui com Ezequias e com o tema de vedar a construção é que eu preciso identificar o problema. Talvez a minha vida e a sua vida não estejam em ruínas, como era a cidade de Jerusalém quando Neemias a encontrou. Talvez a minha vida e a tua vida não tenham os altares destruídos como era no tempo de Ezequias. Mas talvez há uma brecha, que há algo entrando que está atrapalhando a adoração ao Senhor. E o primeiro passo que eu e você precisamos dar para restaurar o local de adoração, o templo que eu venho construindo com Deus, é identificar o problema. Identificar o problema. E aí eu lembro que lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa primeira oração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há alguma coisa em mim que me impede de ser como o Senhor quer que eu seja. Eu lembro que Jó, todos os dias, ele oferecia
uma oferta por seus filhos a Deus. No intuito de que se algum deles tivesse pecado, ainda que ele nem soubesse, ele já entregava por perdão dos pecados dos filhos. A Bíblia fala isso lá no capítulo 1 do livro de Jó, que Jó todos os dias oferecia holocausto a Deus, e esse por perdão, não só da vida deles, mas pela vida dos seus filhos também. E nós, como cristãos, precisamos orar a Deus, pedindo: Senhor, mostra onde eu estou errando. Sabe por quê, irmão? É muito fácil identificar o erro na vida dos outros, mas é difícil identificar o nosso erro. Se isso não fosse verdade, Jesus não tinha falado aquela passagem que ele fala que antes de olhar o cisco que está no olho do nosso irmão, nós devemos que reparar no que está no nosso olho. O que está no nosso olho? Pode falar, tá certo. Vamos repetir. O que estava no nosso olho? A trave, irmão. A gente está olhando o cisco no olho do irmão e tem uma trave no nosso olho. Você já parou para pensar na proporção de tamanho de um cisco para uma trave? Cisco é algo muito pequenininho, mas a gente está olhando para o irmão, a gente vê. Mas no nosso não é cisco. Jesus podia ter falado assim: e não está reparando o cisco que está no olho de vocês. Mas ele fala: não. Vocês não estão olhando para a trave que está no seu olho. Ou seja, teu problema é muito maior e tu está olhando para o do outro. O teu problema é bem maior e você está preocupado com um detalhe na vida do outro. Para de olhar para o outro e olhe para o seu, olhe para si, olhe para dentro, examine o homem a si mesmo. É isso que a palavra de Deus fala. Isso não é só para ceia não, irmão. Nós temos que nos examinar, é isso que o salmista está nos ensinando aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta que te ofende. Orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou avançando, eu parei de avançar. O que está acontecendo que eu não estou avançando? O que eu tenho feito que não te agrada? Ou o que eu tenho deixado de fazer que eu não consigo avançar, irmão? Porque a vida do crente, ela precisa ser progressiva, ela precisa avançar. Nós não fomos criados para ficar parado. Para ficar parado, Deus criou outros seres, não a gente. Para ornar, para ornamentar, Deus criou as plantas, as árvores, são muito mais bonitas do que eu e você, irmãos. Então não fica parado virando planta, não. Avança, anda. Se a gente não está andando, se a gente não está avançando, tem alguma coisa errada, irmão. Eu não quero dizer que tudo vai acontecer na hora, mas que tudo precisa estar avançando, saindo do lugar, movendo-se. A nossa vida não pode ficar parada. Então, se estamos parados, identifique o problema. Ora, peça: Senhor, Senhor, fala, mostra-me o meu problema. Não peça, Senhor, para mostrar o problema do outro, não, irmão, porque o problema do outro é fácil. Você mesmo enxerga, sem Deus te mostrar. Mas fala: Senhor, mostra o meu problema, mostra aquilo que impede, que me impede de prosseguir. Olha no verso 6 de 2 Crônicas, que a gente está lendo 29 mesmo. A palavra diz assim: nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Vamos parar por aí. Ezequias reconhece, identifica o problema. Qual era o problema da situação? A infidelidade dos pais. O problema do povo ter chegado naquele momento, daquele jeito, era a infidelidade dos pais. E o que ele faz com o problema? Ele aprende com os problemas de seus pais e não os reproduz. Irmãos, eu já me deparei por muitas desculpas. E entendo que algumas delas nem desculpas são algumas verdades, mas que não podem ser norteadores da nossa vida. Que desculpas e verdades são essas? Eu já me deparei com a situação de alguns irmãos e irmãs que justificam seus erros pelos exemplos vividos dentro de casa, ou pela falta deles. Eu sou assim porque eu fui criado desse jeito. Eu fui assim porque na minha casa eu vi isso, aquilo e aquilo outro. Ou eu fui assim porque eu não tive isso na minha casa, então eu não tive uma experiência, eu não tive uma referência, eu não tive tal coisa. Eu entendo que são justificativas, mas não entendo que elas sejam balizadoras da nossa vida. Porque de tudo devemos tirar experiências. E se você não teve uma experiência boa com um pai, por exemplo, seja você um pai diferente para o seu filho. Não reproduza as más experiências que você viu ou que viveu
para os seus filhos. Se você de repente nem teve um pai para ter referência, não seja você um pai ausente. Pelo contrário, seja um pai presente. Aprenda com os exemplos, não só os seus, mas os dos outros também. E é isso que Ezequias faz. Ezequias, ele não reconhece, ou pelo menos nesse primeiro momento, que ele tinha pecado. Mas ele fala o quê? Os nossos pais pecaram. E ele chama o povo e fala assim, olha, os nossos pais pecaram, mas aí agora a gente está com a bola. Está na marca do pênalti. E está sem goleiro. Vamos ser Gabigol ou vamos ser Paulo Henrique? Gabigol chuta na trave, tá? Para quem não entende futebol, tá? Ou para fora. Ou a gente vai guardar. A oportunidade está na nossa mão, irmão. A oportunidade está com cada um de nós. Olha, até aqui eles fizeram desse jeito, agora é nossa vez de falar basta e fazer de uma outra forma. Faça de outra forma, irmão. Faça da forma certa. E é isso que eles fizeram. Identifica o problema e haja para resolver o problema. Esse é o segundo passo. Identificou o problema, inicie as ações. Inicie as ações. Olha só o verso 7, o que fala? Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, isso os pais, tá? Nem apresentaram holocausto no santuário para Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror, zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Verso 9. Por isso os nossos pais caíram à espada. E nossos filhos, as nossas filhas, nossas mulheres foram levados como prisioneiros. E agora, no verso 10, ele diz: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Ele entendeu que até agora os seus pais foram infiéis, mas que eles precisavam fazer uma aliança com Deus. Ou seja, você lembra quando Josué ele encontra de frente para o povo e ele fala assim, olha só, eu não sei vocês, está lá em Josué 24, ele fala, eu não sei vocês, eu não sei a decisão que vocês vão tomar, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber a atitude de vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E é isso que Ezequias está falando. Ezequias está falando assim, eu não quero saber o que o meu pai e o seu pai fez, eu quero saber que a partir de hoje estaremos nós tomando posição e fazendo uma aliança com Deus. Aí eu volto lá para o verso de número 5, que diz... É o 5 não, é o verso 3, que diz, no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas e as consertou. Então a primeira ação que ele teve foi reabrir as portas. Ele identificou o problema e a primeira atitude foi, pronto, fizemos uma aliança, agora abre as portas do templo. E depois, no verso 5, ele diz assim, escutem levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo. Com a porta aberta, agora é a hora de ter uma vida santa e consagrada. Irmãos, ele não fez nada de novo, ele não criou nada. Ele apenas reproduziu aquilo que um dia ele aprendeu. Aquilo que ele ouviu seus antepassados fazendo. Sabe por quê? Abra sua Bíblia aí, em Josué, capítulo 3, verso 5. Aquele que achar e puder ler para a gente bem forte, você fica de pé e lê para a gente. Josué 3, 5. O que Josué fala? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Ezequias já sabia que lá atrás, quando Josué falou assim, a partir do momento que vocês se santificarem, as maravilhas vão acontecer. A partir do momento que vocês forem santos, Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. Irmão, essa palavra ainda é válida hoje. Tu quer viver o sobrenatural de Deus? Se santifica. Tu quer viver as maravilhas de Deus? Se consagre. Não acha que eu e você vamos viver de qualquer maneira, que a gente vai viver o sobrenatural de Deus, que não vai viver. Agora, a partir do momento que eu me consagro, que eu
me santifico, eu passo então a ver as maravilhas, os milagres de Deus na minha vida. Outro irmão ou irmã, por favor, abra aí em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Abre e lê para a gente bem forte. Primeira Pedro 1,16, vamos lá? Pedro também está falando sobre santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro está ensinando que nós devemos ser santos, assim como o Senhor é santo. Então, santidade precisa fazer parte da vida do cristão. E de onde eles aprenderam? De onde Josué aprendeu? De onde Pedro aprendeu? Das próprias leis que Deus deu ao seu povo. Livro de Levítico capítulo 11, o verso 44 diz assim, 11, 44. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, digo, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Verso 44, não é isso? Agora a gente vai ler Levítico 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de você, sou santo. A mesma coisa que Pedro fala, não é isso? Sede santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Só para a gente abrir um parênteses, Levítico é o livro das leis. É quando depois que Deus escreve ali os 10 mandamentos e o povo começa a se organizar como uma cidade, Deus dá algumas leis através de Moisés e essas leis são lidas e repassadas ao povo. Lá no Êxodo e agora no livro de Levítico, mais esmiuçado, né? E Deus está falando, dentre as suas leis, sejam santos porque eu sou santo. E para a gente encerrar o capítulo 20, o verso 7 e 8, Levítico 20, versos 7 e 8, diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Santidade não é opção para o cristão, santidade é dever do cristão. Eu não posso optar em ser santo. Ah, talvez eu seja santo, sabe? Talvez eu me santifique. Não, irmão. Para com essa máxima também de que santo só lá no céu. Você já ouviu isso? Eu cresci ouvindo isso. Ah, ninguém é santo. Santo só lá no céu. Depende da concepção de santo que você acha. Se você acha que santo é aquele que não peca em nenhum momento, aí eu concordo contigo, só lá no céu. Mas se você entende que santo é aquele separado e é aquele que a todo momento está procurando agradar a Deus, aí eu discordo de você. Porque esse tipo de santidade nós precisamos ter todos os dias. É esse tipo de santidade que a palavra do Senhor está falando. Sede santos porque eu sou santo. O Senhor sabe da minha e da sua limitação, irmão. O Senhor se fez homem, não foi só para oferecer um sacrifício humano. Foi para mostrar que além das nossas deficiências humanas, é possível ser santo. É possível se santificar, se afastar do mal. Então essa é a ordenança para cada um de nós cristãos, sabe? Mas aí, quem santifica? São as nossas atitudes? São os nossos desejos? Não, olha o que o Levítico está falando. Eu, o Senhor, os santifico. É o próprio Deus que nos santifica, irmão. Então a primeira ação, se eu quero vedar a minha vida, impedir, levantar uma barreira para que nada de mal venha sobre a minha casa, a minha família, a minha vida, eu preciso ser santo, eu preciso de consagração. Isso requer tempo, irmão. Isso vai requerer de cada um de nós esforço. Tempo de oração, leitura da palavra, dedicação a Deus, renúncia de muitas coisas. Ah, irmão, cristão não pode fazer isso, aquilo outro. Algumas coisas sim, irmão. Algumas coisas nós vamos se privar, sim. Mas para o nosso bem, para o nosso crescimento, para que lá na frente a gente possa viver o que Deus de fato
tem para cada um de nós. E a privação não significa apenas que você está impedido de ser feliz, não. A privação, na maioria das vezes, ela serve para que você saiba usar na maneira certa e no momento certo. Um pai que não dá um carro para um filho menor de 18 anos, ele não está sendo ruim, não. Ele está sendo precavido, para que lá no momento certo ele possa ter e saber utilizar aquilo que ele ganha. Então talvez você não receba de Deus alguma coisa agora, não é porque Deus é ruim, mas é porque ainda não é o momento certo. É o momento de consagração e santificação da tua vida. Para que quando você estiver preparado, você possa receber. E para que você, quando receber, não só a tenha, mas a utilize, lance mão e use da melhor forma possível. Amém? A segunda ação que Ezequias teve foi desviaram, quando lá no verso 6, vamos voltar para o verso 6 para a gente poder entender lá. 2 Crônicas 29, nós vamos ler o verso 6. Deixa marcado 2 Crônicas 29 aí que a gente vai ler bastante, tá? 2 Crônicas 29, verso 6, quando diz assim: nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova, abandonaram, desviaram o rosto do local de habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Então, o que Ezequias aprendeu com esse desvio do rosto e viraram as costas para Deus? Que os pais deixaram de priorizar o templo e suas coisas. Desviar o rosto e virar as costas é deixar de dar prioridade. Então, meu irmão, se você quer ter uma vida santa, consagrada a Deus, priorize as coisas de Deus. Coloque as coisas de Deus como prioridade na sua vida, irmão. Mateus 6,33 vai falar sobre isso. Sabe o que Mateus 6,33 fala? Jesus fala o quê? Busque em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. O reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus fala isso num contexto muito bacana. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, Jesus ele não fala isso da boca para fora. O contexto que ele está dizendo é o seguinte, que vai ter momento que algumas pessoas vão estar preocupadas com o que comer, com o que vestir. E aí, logo depois dessa preocupação toda aqui, é normal. Até hoje eu e você nos preocupamos se vamos ter o que comer. Não estou falando sobre comida gostosa, não. Comida mesmo, para saciar a nossa fome. Em tempos que a gente vem de pandemia, então, às vezes a gente não sabe, né, se vai ter o dinheiro para pagar a conta, para fazer tal coisa, mas no meio a essa dificuldade, é no meio dessa coisa tão difícil que Jesus fala assim, no meio dessa dificuldade, priorizem as coisas de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, o que Jesus está falando? A partir do momento que vocês passam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão se resolver, vão se encaixar. Ah, ele está dizendo que eu vou receber tudo? Não é isso. Ele está dizendo que as outras coisas que você precisa vai ser acrescentado, irmão. Sabe, a gente precisa entender o que tem direcionado a nossa vida. Maiara ontem estava falando sobre isso. Todos os dias nós levantamos e temos a oportunidade de dizer ou de optar sobre quem vai governar o nosso dia. Se são os céus ou se é a terra. Porque nós somos a única criação criada nos dois ambientes, ou dos dois ambientes. Nós somos feito da terra, amém? Feito da terra, do pó da terra. Mas recebemos o fôlego de vida de quem está nos céus. Então nós conseguimos ter as coisas da terra e as coisas do céu dentro de um só corpo. Nós somos humanos, mortais, mas também temos o sopro do próprio Deus, do eterno, sobre nós. E é o que nos faz viver. Então todos os dias eu tenho a oportunidade de levantar e decidir quem vai organizar a minha vida. É o céu ou é a terra? E é por isso que o Senhor ensina na oração do Pai Nosso, primeiro, venha a ser feita a sua vontade, assim na terra, como é feita onde? Nos céus. Ele não inverte o papel, ele não fala assim, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra só, do jeito que a terra conhece. Não, ele fala assim, olha, seja feita a tua vontade na terra, da mesma forma que já funciona no céu, irmão. Então traz a existência das coisas do céu para a tua vida. Traz a existência da maneira que o céu vive para a tua vida. E como é que é, irmão, essa maneira? Uma vida de santidade, irmão.
uma vida de consagração, uma vida de prioridade. A palavra de Deus diz que em uma das visões haviam anjos diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Vida de santidade. Então tenha essa vida de santidade. Priorize as coisas de Deus. Deixa eu correr que a hora vai embora. 2 Crônicas, agora no capítulo 30, no verso 18 a 20. Olha que interessante. Vira uma página ou duas aí na sua. 2 Crônicas 30, do versos 18 ao 20. Deixa eu te colocar no contexto para você entender. Ezequias, ele restaura o templo, ele restaura a posição de sacerdote. Para a gente entender, ele emprega de novo os sacerdotes levitas. Ele pede o currículo de todo mundo, catastra, assina a carteira lá, todo mundo está bonitinho, de carteira trabalhada, horário de almoço, férias, ele paga os atrasados. Então está todo mundo trabalhando de novo. Agora ele começa a reerguer as tradições do povo, e uma delas é a Páscoa. Ele fala assim: a gente vai comemorar a Páscoa, porque a Páscoa é uma comemoração muito significativa para quem é cristão. Então ele fala: agora a gente vai organizar a Páscoa. E a gente sabe que lá no Antigo Testamento, o que era feito para comemorar a Páscoa? As pessoas precisavam se abster de algumas coisas, matar um cordeiro especial, e depois comer desse cordeiro e aspergir ou respingar o sangue desse cordeiro lá nas portas. Foi assim lá no Êxodo, e essa tradição foi perdurando até Jesus ser esse próprio cordeiro, e agora acabou. A gente não comemora mais assim, né? Agora a gente dá ovo de Páscoa e comemora de outra forma. Mas era até a esse momento, era assim que era feito. Só podia participar da Páscoa quem tivesse feito esses rituais, esses ritos. Mas, como Ezequias ele não consegue mover todo o povo, tem sempre uma meia dúzia de gente que não adianta você falar que ele não vai mudar. É só no tempo de Ezequias que acontecia isso, ou aqui hoje em dia também acontece? Ou lá na sua casa acontece também? Todo mundo vai remar para um lado, mas tem uma meia dúzia que gosta de puxar para o lado de lá. Ele não só não rema, mas ele puxa para lá ou ele joga a âncora, que é para tu remar mais pesado ainda, né? Acontece isso lá no teu trabalho, no meio da tua família. Aqui na igreja, graças a Deus, não acontece não. Mas em outros ambientes acontece. Então, algumas pessoas não tinham feito o que Ezequias tinha pedido. Agora vamos ler o texto. Vamos lá, verso 18. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e Zebulon, o povo lá de fora, não tivessem purificado, assim mesmo comeram da Páscoa, de qualquer maneira, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo... Vamos parar aqui. Ezequias podia ter falado: caramba, veio um monte de estrangeiro lá para atrasar a nossa consagração. Em vez de Deus receber, agora ele vai ficar irado porque fizeram de qualquer maneira. Ele era rei, ele podia dar um decreto: prende todo mundo, mata todo mundo, enforca todo mundo, joga para os leões, mas ele não fez isso. Olha o que ele faz. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro e de acordo com as regras do santuário. E o verso 20. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. O que eu aprendo? Você entendeu o começo da oração de Ezequias? Queira o Senhor, que é bondoso. Porque se ele falasse, queira a minha vontade, qual era a vontade dele? Mata ele, Jesus, né? Igual Pedro, que saca a espada e corta a orelha do outro. Se fosse a vontade de Ezequias, era: Senhor, resolve esse problema para mim aí, que para mim já deu. Mas ele fala: não, queira a sua bondade do Deus Todo-Poderoso, perdoa esse povo que está fazendo de qualquer maneira. E aí o verso 20 diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Ore por aquele que não estão no mesmo ritmo que você. Porque eu e você vamos sair daqui em nome de Jesus, vamos decidir: a partir de hoje a minha vida será consagrada, amém? A partir de hoje a minha vida será santificada, amém? Mas de repente alguém que está dentro da nossa casa, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso ministério, aqui na igreja mesmo, não vai fazer isso não. Ele não só não vai tomar essa posição, se possível for, ele vai ajudar a não te deixar ser consagrado.
Aí você vai aprender com o que Ezequias fez. Você vai orar pela bondade de Deus sobre a vida dessa pessoa. Vai aprender a orar e falar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Vai aprender a orar por aqueles que não estão debaixo da sua visão. Outra coisa que Ezequias fez e que fez toda a diferença na vida dele é se aproximar de bons conselheiros. Eu não vou ler não, mas em casa depois você lê. Em 2 Reis, capítulo 19 e o capítulo 20, vai falar da relação de Ezequias com o profeta Isaías. Toda vez que resolvia um problema, Ezequias chorava ou ia lá correndo. Isaías, se fosse hoje, ele passava um zap para Isaías, falava: Isaías, me ajuda aqui. Eu duvido que Isaías tinha bloqueado ou botado Ezequias no silencioso. Duvido, devia estar lá no fixado, lá em cima, lá, um para o outro, para ficar de prioridade. Tipo, notificação diferente, sabe como é? Que mesmo com o telefone desbloqueado, ele aparece a mensagem lá. Acho que os dois tinham feito isso. Para quê? Porque eles estavam aliançados. Então, procure se aproximar de bons conselheiros. Bons conselheiros. Olha, aqui na igreja estamos cheios de bons conselheiros, irmãos. Você precisa conversar alguma coisa com alguém, cola em alguém e fala: irmão, eu quero me santificar, mas sabe, eu preciso caminhar com alguém, eu não vou conseguir caminhar sozinho não. Você pode caminhar comigo? Você pode caminhar comigo, irmã? Você pode me ajudar nessa caminhada? Sabe, procura alguém, mas não caminhe sozinho. Agora, ore ao Senhor antes, para que você também não saia abrindo tua vida para qualquer um. Porque depois você vai se decepcionar e vai falar que as coisas de Deus são assim, que o irmão falou lá que era para confiar em qualquer um e agora deu ruim. Ora a Deus e fala: Senhor, me mostra. Fala quem pode me ajudar nessa caminhada. Fala quem pode andar comigo nesse momento. Agora tu te preparem. Porque quem Deus te levantar, às vezes vai te dar uma cutucada que tu não vai gostar, não. Às vezes vai falar umas verdades que tu vai falar assim: caramba, Deus, era melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas, se tu quer alguém que de fato se preocupe com a tua vida, é assim mesmo. Porque aquele que se preocupa com você, ele não se preocupa só em bater nas tuas costas e dizer que está tudo bem. Ele se preocupa em puxar a tua orelha também quando está errado. Te trazer para a realidade quando tu está viajando. Quando tu está imaginando umas coisas meio loucas, aquele amigo ou aquela amiga enviada de Deus, ele fala assim: estamos na terra, hein? No céu só quando a gente morrer. Por enquanto a gente está na terra, então, pezinho no chão. Pezinho na terra. A cabeça no céu, mas o pé aonde? Aqui na terra. Onde a gente pode andar, firmeza. Não viaja não, não voa não. Então, se aproxime de pessoas assim, irmãos. Se aproxime, foi isso que Ezequias fez. Agora, caminhando para o final. Ponha a sua vida em ordem. Abra sua Bíblia aí no 2º livro de Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, verso 1. A história de Ezequias tem lá em 2 Crônicas 29 e também em 2º livro dos Reis. É o mesmo rei, tá? Se você estiver passando pela Bíblia e falar assim: ué, em Reis eu vi falar de um rei Ezequias e agora em Crônicas também. Só para você que de repente tem alguma dificuldade, fica com vergonha de perguntar. É o mesmo rei. A história é contada no livro dos reis, primeiramente. Todos os reis de Israel são contados ali. E mais à frente, relembrada ou mais detalhada no livro de Crônicas, né, que são as histórias dos reis. Tanto que você vai ver lá no final do livro de Reis, falando assim: esses e outros feitos do rei fulano de tal encontram-se no livro das histórias dos reis. É o livro de Crônicas. E lá no livro de Crônicas, no final, você fala assim: esse e outros feitos encontram-se no livro dos reis. É o livro de Reis que está na Bíblia. Então um livro complementa o outro. Então você vai ver muitas histórias se repetindo, tanto em Reis quanto em Crônicas. Ok, dito isso, 2 Reis 20 diz assim, verso 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, seu parceiro e amigo, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: você imagina, Ezequias doente, chega o amigo. Aí tu vai falar assim: glória a Deus, lá vem palavra de céu aí, né? Vem profecia boa, a profecia do amigo. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer.
não se recuperará. Que amigo, hein? Amigo esse, hein? Mas ele tinha que falar, era a palavra de Deus, não era dele. Se fosse a dele, ele ia falar: Ezequias, tá tranquilo, hein? Né? Mas não, era a palavra de Deus. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ok. Aí você vai entender o que é esse põe a sua casa em ordem. Tem muita gente que vai falar assim: Deus manda Ezequias colocar a sua casa em ordem porque Ezequias foi um rei que não agradou a Deus. Mentira. A gente leu que Ezequias foi um rei que o seu reinado agradou a Deus, que ele fez a mesma coisa que o seu antepassado Davi havia feito. Aí gente fala assim: olha, Deus manda colocar a casa dele em ordem porque ele não tinha levantados muitos recursos. Também isso não tem nada a ver. Isso tem nada a ver. Sabe por quê? Em 2 Reis, volta um pouquinho para o capítulo 18, só para não ficar nas minhas palavras. No verso 5, diz assim, 2 Reis 18, versos 5 e 6. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Ponto. Ele confiava. Então ele era temente a Deus. Não tinha problema nenhum de confiar em outros deuses. Problema de confiança não tinha. Nunca houve, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele. E o verso 6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Nunca houve um rei antes dele, nem depois dele. Ué, mas Salomão não foi antes? A Bíblia está falando que em confiança nunca houve um outro rei tão confiante em Deus que fez as coisas obedecendo a lei de Moisés como ele. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, problema de relacionamento com Deus ele não tinha. Problema de espiritualidade com Deus ele não tinha. E se você ler lá depois o capítulo 29, que a gente estava lendo lá, né, de 2 Crônicas, você vai ver que os bens dele também foi muito grande. Ele teve muitas riquezas, então não era problema financeiro. Ok, irmão, mas o que Deus quer falar? Então compõe a sua casa em ordem para ele morrer. Deixa eu te contar uma história. Você lembra que eu te falei que o Manassés, filho dele, reinou com quantos anos? Mais forte, quantos anos? Faz as contas comigo aí. 12 anos. Eu não vou ler a história para a gente ganhar tempo, porque a hora avançou. Mas depois que ele recebe essa notícia, que ele vai morrer, ele volta o seu rosto para a parede e fala para o Senhor assim, só para você entender. Ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu sempre andei no teu caminho. Se fosse mentira, Deus matava ele ali mesmo. Eu sempre confiei ao Senhor, então eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim. E a gente sabe que o Senhor faz. Não só cura ele, como estende a ele mais 15 anos de vida. O filho reinou com 12. Quantos anos de vida ele teve? 15. Então, o filho nasceu nesse período de acréscimo. Isso eu entendo que antes do acréscimo ele não tinha filho. Porque se quem reina é o filho mais velho tinha 12 anos, há 12 anos atrás, antes da sua morte, ele não tinha filho. Se ele recebe 15 anos antes de morrer, depois do terceiro ano de acréscimo, é que ele vai ter o primeiro filho. Amém? Estou certo no meu raciocínio? Então, quando Deus fala para Ezequias, coloca a tua casa em ordem, é porque nem filho ele tinha. Ele não tinha alguém que o sucedesse. Ele não tinha se preocupado com alguém que o sucedesse, porque Ezequias estava preocupado apenas em fazer as coisas de Deus. Isso é errado? Não, até aí não é errado. O problema é que, a partir daí, Ezequias começa a tirar Deus do centro da sua vida. Meu irmão, antes ele não recebesse os 15 anos. Porque ele fala: Senhor, me dá 15 anos, porque agora eu entendi que eu fiz tudo para o Senhor, mas não fiz nada para minha casa. Agora eu entendi que eu me envolvi com as atividades da igreja, mas não me preocupei com as coisas de casa. Você conhece alguma situação assim, ou você já passou? Que às vezes a gente está tão envolvido com as coisas de Deus, mas esquece que lá dentro de casa também tem coisas de Deus para ser ministrado e cuidado.
Tu lembra que lá dentro de casa tem pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus, que não adianta só vir aqui para a igreja e fazer, e pregar, e orar, e deixar-os dentro de casa, largado para trás? Quer cuidar das coisas de Deus, irmão? Começa cuidando da tua casa e daqueles que estão lá. Quer priorizar as coisas de Deus? Comece priorizando os que estão na tua casa. Eu vou ser um grande missionário, faz missão dentro de casa. Eu sou da intercessão, ora por aqueles que estão dentro da tua casa. Eu vou ser um grande pastor, pastoreia os teus filhos, a tua esposa, teu marido. Começa trabalhando para quem está dentro da tua casa. E Ezequias então percebeu que ele não tinha se preocupado com as coisas da casa dele. E fez pior, irmão. Sabe por quê? Porque a história vai contar mais à frente, no capítulo 32 em diante, que Manassés, filho de Ezequias, foi um dos piores reis de Israel. O mais idólatra, o mais apóstata dos reis, aquele que mais se separou das coisas de Deus. Ele não só acabou com tudo que o pai fez, como a consulta que ele tinha de orientação não era com os profetas, e sim com as necromantes, aquelas que consultavam os mortos, e sim com os feiticeiros. E ele levantou altares a deuses que não eram o Deus de Israel. E ele chegou a oferecer sacrifício humano em Israel. Em Judá. Então, ele foi um dos reis mais perversos, filho do rei Ezequias. Porque quando Ezequias entendeu que ele tinha feito muitas coisas para Deus, mas não tinha colocado a sua casa em ordem, e que Deus tinha dado uma oportunidade para ele consertar aquilo que ele não tinha feito, ele só estava preocupado com os anos de vida. E ele só se satisfaz pelo tempo que Deus dá a ele de acréscimo. E esquece que Deus, antes de falar que ele ia morrer, ordena que ele tinha que colocar a casa dele em ordem. E nisso ele foi falho. Sabe onde a gente vê isso? Volta lá para 2 Crônicas, agora no capítulo 32. E eu juro que eu estou terminando. Se o Ministério Jovem puder subir aí para nos auxiliar. Todo o ministério, tá? Por favor. Ministério de Louvor Jovem. 2 Crônicas, capítulo 32. O verso 24 e 25. Diz assim. Naquele tempo, Ezequias ficou doente. Quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando um sinal milagroso. Deixa eu só explicar isso aqui, eu sei que o tempo está avançado, mas Ezequias falou assim, ele orou, e Isaías voltou e falou assim, Deus concedeu aquilo que você pediu. Deus concedeu. E aí, ele fala, tá bom, mas me dá um sinal. Então, eu quero um sinal. E aí Isaías fala, ok, tu vai ter um sinal. Deus fala que vai te dar um sinal. Ele vai mexer com a sombra do relógio de Acaz. Era a forma que eles marcavam a hora. Olha só, ainda tem múltipla escolha ainda. Isaías pergunta assim, se tu quer que a sombra avance, tu aperte 1. Se tu quer que ela volte, tu digite 2. Aí ele fala, avançar é mole, vou apertar no 2. Aperta no 2. Ele aperta, é brincadeira, tá, irmãos? Mas ele escolhe que a sombra volte. E aí o Senhor faz isso. Sabe o que significa? Só para você entender. Avançar a sombra era comum, já tinha feito. Agora, retroceder, mexer no tempo para agradar a vontade de um rei, isso nunca tinha acontecido. E é isso que Deus faz para explicar a Ezequias que ele estava com ele. Porém, aqui no texto diz que, mesmo com esse sinal milagroso, diz assim, vou reler, verso 24. Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando sinal milagroso, mas Ezequias tornou-se orgulhoso. E agora, olha a chave. E não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele não correspondeu ao Senhor. Ele falou, Senhor, me cura. O Senhor falou, eu te curo. Mas cumpra o que eu te pedi, coloca a tua casa em ordem. E ele não coloca a casa dele em ordem.
ele não coloca a casa dele em ordem. Pior do que isso, ele passa a olhar só para si. Você entendeu por que ele ficou orgulhoso ali? Que a Bíblia fala que ele ficou orgulhoso? Eu vou voltar para Reis lá, porque senão você não vai entender. 2 Reis, capítulo 20, verso 16, diz assim, 2 Reis 20, 16. Então Isaías disse a Ezequias, deixa eu entender, ele foi curado e ele começa a receber 2 olheiros da Babilônia, e aí ele começa a se vangloriar, e ele fala assim, vocês vieram ver o meu reino que é próspero, vem cá que eu vou te mostrar, e mostra tudo do templo para eles. E aí quando os olheiros saem, Isaías fala assim, quem era? Quem é esse camarada que entrou aí? E Ezequias fala, vieram da Babilônia, aquele poderoso reino. O que eles vieram fazer aqui? Observar o nosso reino. E aí Ezequias fala, e tu mostrou o quê? E ele fala, tudo. Não tem nada que eu não tenha mostrado para ele. Olha a resposta de Isaías. Verso 16. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não só o que você conseguiu, mas tudo que foi construído até aqui. Tudo aquilo que alguém levantou até aqui vai ser levado cativo, por causa do teu orgulho. Aí tu vai falar assim, que baque, né? Um homem de Deus recebeu uma palavra dessa. Meu Deus. Olha a resposta dele no verso 19. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Como assim, irmãos? Que boa palavra é essa? O profeta falou que por causa do orgulho dele, não só ele, mas os tesouros que todos tinham conseguido ir embora. E se você ler mais à frente, ele vai falar que os seus filhos seriam eunucos na Babilônia. Ou seja, eles não só seriam levados cativos, como seriam inférteis, como a sua descendência não teria mais como se estender, porque os eunucos eles eram capados, eles eram impedidos de ter filhos para que não trouxessem perigo ao harém dos reis. E ele responde, boa é a palavra do Senhor, irmão. Sabe o que significa? Que ele estava pouco se lixando para aqueles que vinham depois. O importante é que ele já tinha feito a parte dele. É isso que ele fala lá no verso 19, olha só, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida, a minha, dele, haveria paz e segurança. Irmãos, ele estava preocupado que na vida dele ele tinha paz e segurança, que na vida dele ele estava tranquilão, e que o problema dos filhos das próximas gerações era problema deles. Ele não tinha mais nada a ver, porque ele não estaria aí. E quantas vezes nós também somos orgulhosos e não pensamos naqueles que estão do nosso lado. Olhamos só para aquilo que é bom para cada um de nós, e esquecemos que devemos fazer as coisas não só olhando para nós, mas olhando para o Rei, que é além de nós. Abraão recebeu uma promessa. Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas lá na frente Deus fala para Abraão, agora tu ensina os teus filhos a andar nos meus caminhos, porque tu não acha que eu fiz a promessa que em ti será todas benditas, que é mole, que é só cruzar os braços e receber a bênção, que não vai ser assim não. Faça parte de vocês. Perpetuem a bênção que eu estendi a você. Perdurem a palavra que eu dei para você. Meu irmão, a minha vida e a tua vida, ela vai muito além do tempo que nós existimos aqui na terra. Talvez eu e você venhamos durar 100 anos, 90, 80, 50, como foi Ezequias. Ou quem sabe 39, que ele morreria se ele não tivesse recebido os acréscimos. Era 39 anos de idade, um rei jovem, sem filho. Antes tivesse morrido com 39, fiquei com 54 e ter saído da presença de Deus. Talvez eu e você não recebemos alguma coisa de Deus, porque não saberemos como agir com aquilo que nós estamos pedindo. Ezequias pediu mais tempo de vida, Deus deu. Ele não soube usar aquilo que Deus deu a ele. Pelo contrário, ele perdeu tempo durante 15 anos. Pior, ele formou um filho que impediu que a próxima geração chegasse diante de Deus. Ele criou alguém que afastou o seu povo da vontade de Deus. Com isso eu gostaria de terminar dizendo que construir algo relevante a Deus é essencial. Vedar as brechas é indispensável. Porém, é preciso ter constância
para manter uma vida organizada e na presença de Deus, da forma como Ele espera que tenhamos. Não adianta só construir, não adianta só vedar, se não tiver constância. Eu preciso ser constante. Eu não posso ser ora cristão e ora do mundo. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu sou legalzinho, ora eu sou ruim, ora eu sou da adoração, do louvor, ora eu sou aquele irmão que puxa para trás, que não liga para nada. Eu não posso ser inconstante. Eu preciso ser constante, porque a palavra de Deus diz lá em Oséias 6, verso 3, a parte A, diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não só conheça o Senhor, mas prossiga em conhecer todos os dias, a experimentar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não só transforme a sua mente, mas viva a vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, irmão. Não só conheça o Deus milagroso, mas receba e viva o milagre que esse Deus pode trazer para você, irmão. Conhecer o Jesus milagroso, um monte de gente conheceu. Receber os milagres de Jesus, um monte de gente recebeu. Mas andar com Cristo foram poucos. Foram poucos, irmãos. E dos poucos que andaram, muitos negaram. Muitos se afastaram. O chamado de Deus não é para receber milagre. O chamado de Deus não é para ver um Deus milagroso, mas é para desfrutar da presença de um Deus que anda contigo 24 horas até o final dos teus dias. Essa é a promessa do Senhor: não vos deixarei órfão, mas enviarei do meu Espírito, o Consolador, para que esteja com você até a consumação dos séculos. Eu e você não vamos estar sozinhos, irmãos, mas eu preciso ser constante na presença de Deus. Se eu quero uma mudança, eu preciso decidir essa mudança. Mas não adianta só levantar a mão. Não adianta só confessar para o irmão que está do teu lado. Não adianta só mandar um zap para o pastor e vir no gabinete, não, irmão. É preciso constantemente, dia a dia, reafirmar essa decisão. Todos os dias falar: Senhor, eis-me aqui, que os céus governem a minha terra, e que na minha vida seja feita a vontade dos céus e não a minha. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Feche seus olhos. Reflita naquilo que nós ouvimos até aqui. Enquanto o Ministério de Louvor aqui estiver louvando essa canção, eu espero que o Espírito Santo esteja concluindo aquilo que eu tentei falar até aqui. Porque até aqui é o que o Senhor quis falar. O que passar daqui vai ser da minha vontade, e não é isso que eu quero. E eu espero que a palavra do Senhor, ela possa entrar no seu entendimento agora, e você possa entender que você precisa tomar uma decisão nessa noite e não deixar para logo mais. Feche seus olhos, preste atenção na canção.